Vamos começar esse vídeo com algumas dicas para facilitar o entendimento dos capítulos 6 e 7 do livro Céu e Inferno, uma vez que esses capítulos trazem explícitos alguns valores e crenças que são do século XIX e que carecem hoje de um outro olhar. Uma dessas crenças é o chamado evolucionismo social. Acreditava-se que as sociedades também evoluíam das formas mais primitivas para as formas mais civilizadas, assim como os seres biológicos. E que a medida dessa evolução seria o progresso tecnológico. Hoje, quando a gente sabe que coexistem sociedades com os mais variados perfis, parece ficar claro que essa evolução não se dá do mesmo modo em todas as sociedades. Algumas evoluem, vamos dizer assim, de uma maneira, outras evoluem de outra. Algumas são até mesmo degradadas por efeito da dominação que outras exercem sobre elas. Algumas desenvolvem um tipo de conhecimento e de tecnologia, outras desenvolvem outras formas de conhecimento e tecnologia. A gente vê que não existe aquela linearidade imaginada por Kardec e que está presente nos seus textos, como de qualquer outro escritor daquela época, do século XIX. Como a Europa se via no auge da civilização, Kardec e as pessoas, os espíritas daquela época, acreditavam que o espiritismo representava um salto evolutivo para o planeta inteiro. Uma revelação, essa é a palavra, né? Uma revelação dos céus para a Terra, como muita gente acredita ainda hoje. Se você já leu o Tao Te Ching, ou o Bhagavad Gita, ou se você apenas assistiu a alguns dos doramas chineses ou coreanos, então você já deve ter percebido que existem tradições espirituais para as quais a ideia de reencarnação, de vida após a morte, de comunicação com os espíritos, são corriqueiras desde tempos imemoriais. Será que eles seriam mais evoluídos que nós por conta disso? Por isso que essa crença de que a revelação espírita seria parte de um processo evolutivo precisa ser analisada com muito cuidado. Há também o caso da visão europeia a respeito do que eles consideravam como povos primitivos, que seriam, de acordo com o item 3, implacáveis em seus ressentimentos, cruéis com os inimigos, sem piedade com os vencidos. Hoje, a gente já pode questionar se cruéis mesmo não foram os invasores europeus, que invadiram as terras desses povos que eles consideravam primitivos, que exterminaram sua população. Ainda hoje, há quem negue aos povos originários aqui do Brasil até mesmo o direito de continuarem existindo. Há quem queira tomar posse dos últimos pedaços de terra onde eles se refugiaram. As pesquisas antropológicas demonstraram que pode haver mais solidariedade entre alguns povos considerados selvagens do que entre nós que nos achamos no auge da civilização, mas que fechamos os nossos olhos à enorme quantidade, por exemplo, de pessoas morrendo de fome ao nosso redor. Então, aqui no Céu e Inferno, onde você lê povos primitivos, selvagens, cruéis, é bom tomar bastante cuidado. Isso era uma crença do século XIX que não se sustenta na atualidade, tá? Por último, cabe chamar a atenção para a ideia antropomórfica de Deus que está presente em todo esse capítulo, nos dois capítulos. Isso fica claro no item 21 do capítulo 6, onde se lê: Deus o recompensa por seus esforços e o pune por sua negligência. Ao que parece, Kardec está tentando encontrar uma maneira de se fazer entendido pela sociedade católica do seu tempo. Tanto que ele vai encerrar o capítulo 6 com uma longa transcrição de uma parte do capítulo 18 do livro de Ezequiel. Para aquelas pessoas do tempo dele, a Bíblia era considerada como repositório de verdade, não poderia ser contestada. Hoje todos nós sabemos que a Bíblia é apenas um livro de literatura religiosa como outro qualquer. Por mais que a gente aprecie a sabedoria contida em alguns dos seus textos, que realmente há muita coisa bonita. Voltando ao nosso estudo, então, Kardec explica que se em algumas passagens dos evangelhos Jesus parece concordar com a ideia de penas eternas, é porque fazia pouca diferença para ele se as pessoas acreditavam ou não nessas ideias. Sempre que se lhe deparou esse ensejo, ele falou de um Deus clemente, misericordioso, solícito em receber o filho pródigo que voltasse ao lar paterno. Kardec conclui essa análise do pensamento de Jesus, afirmando que o Pai Nosso é um protesto diário contra a eternidade da vingança de Deus. Linda essa expressão, né?
No item 9, Kardec atribui aos filósofos não ortodoxos, como ele chama, ou seja, os não religiosos, os não conservadores, o mérito dos avanços do pensamento religioso. Ele diz: eles é que mostram aos homens um Deus em toda a sua grandeza, sem as paixões e mesquinhez humanas, como pregava a crença não esclarecida. Do item 10 ao 15, Kardec vai fazer um verdadeiro exercício de lógica teológica, bem ao estilo de Tomás de Aquino, para demonstrar a impossibilidade das penas eternas, de onde ele conclui: se Deus é perfeito, a condenação eterna não existe. E se existe, então Deus não é perfeito. Ao final, no item 23, há uma observação que pode ser aplicada inclusive ao espiritismo de hoje, quando algumas pessoas insistem em apresentá-lo como uma verdade absoluta. Kardec diz que existem duas opções. Ou o homem que quer acreditar atinge uma crença mais racional, ou se afasta de quem quer impor o que ele rejeita. Aí ele indaga: por que então querer a toda força sustentar uma crença que caiu em desuso e que, em definitivo, causa mais dano do que benefício à religião? O capítulo 7, intitulado As Penas Futuras segundo o Espiritismo, começa por uma análise das causas dos vícios. Kardec entende por vícios o conjunto das fraquezas humanas. Ele começa discutindo a ideia que relaciona as fraquezas humanas à carne. E aí ele está falando, né, da corporalidade humana. Por isso que o título do primeiro subitem é A Carne é Fraca. Kardec entende que o espírito é, assim, artesão de seu próprio corpo, que molda, por assim dizer, para adaptá-lo às suas necessidades e à manifestação de suas tendências. Mas aqui tem um elemento que requer cuidado, tá? Será que ao manifestar as qualidades do espírito, os seus corpos sempre traduzem a sua condição espiritual? Um exemplo, um corpo bonito sempre abriga um espírito elevado? Seria isso que Kardec quer dizer? E o que é um corpo bonito, afinal de contas? Kardec diz: desta forma, a perfeição corporal das raças adiantadas deixa de ser produto de criações distintas para ser o resultado do trabalho espiritual, ele está falando de evolução aqui, que aperfeiçoa o invólucro material à medida que as faculdades aumentam ou se desenvolvem. E aí você sabe que os europeus, que eram brancos, eles se achavam superiores, por exemplo, aos negros. E mesmo entre nós ainda hoje, há pessoas que se acham superiores aos indígenas brasileiros, por exemplo. Esse sentimento de superioridade racial é que não pode mais ser abrigado no nosso meio, especialmente no nosso meio espírita. Inclusive é bom lembrar que foi a respeito desse ponto que as editoras foram obrigadas pela Justiça a constar uma nota explicativa, justificando que se tratava de uma crença da época e que, pelo seu conteúdo racista, não é mais considerada no nosso meio espírita. O que Kardec pretendia afirmar mesmo é que a sede das qualidades é o espírito e não o corpo. Não é o corpo que determina o comportamento da pessoa, é o espírito. Só isso, só isso. Essa ideia de quem é mais evoluído do que quem, você pode deletar sem receio toda vez que você lê a obra kardeciana. Mas essa afirmação de que não é o corpo que determina o comportamento da pessoa, também a gente tem que ter cuidado porque ela tem seus limites. As pesquisas que relacionam, por exemplo, a genética ao comportamento humano, encontraram algumas correlações muito curiosas. Há comportamentos que são geneticamente transmitidos dos pais para os filhos. Nesse caso, pelo menos esses comportamentos não vão depender do espírito. Eles já estão gravados na estrutura genética da pessoa. Também a endocrinologia apresenta questões importantes para a compreensão desse tópico. Existem fatores hormonais que determinam certos comportamentos por parte das pessoas, como, por exemplo, uma irritabilidade incontrolável, tá? Devido a questões hormonais, ou então uma lentidão que nada explica, quando há um déficit em algum desses hormônios que mantém o equilíbrio do nosso corpo. E hoje há uma boa discussão, por exemplo, em relação aos hormônios relacionados aos quadros depressivos. Eles determinam ou não o comportamento da pessoa. Há ainda outros comportamentos que são resultantes da cultura.
Você já deve ter observado, por exemplo, a diferença entre o comportamento dos italianos, que são loquazes, falantes, e o dos chineses, mais recatados, mais contritos. Ou então comparado dos brasileiros com dos japoneses. Então, nem tudo que se refere ao comportamento humano pode ser atribuído ao espírito. Inclusive quanto a esses chamados fatores sociais, será que mesmo o espírito não pode ser parcialmente moldado pela cultura da sociedade onde ele vive? É interessante que Kardec comenta a respeito desse limite. Ele escreve assim, olha, pode admitir-se, por conseguinte, ao menos em parte, que o temperamento é determinado pela natureza do espírito, que é causa e não efeito. Por isso que ele considera esse ao menos em parte, né? Ao final ele conclui que a carne é fraca porque o espírito é fraco. Kardec mesmo pondera que há casos em que o físico influi evidentemente sobre o moral, tais como quando um estado mórbido ou anormal é determinado por causa externa, acidental, independente do espírito, como sejam a temperatura, o clima, os defeitos físicos congênitos, uma doença passageira, etc. Até mesmo a legislação penal de hoje, ela admite atenuantes quando fica comprovado que a pessoa não estava no inteiro domínio das suas faculdades cognitivas, qualquer que seja a razão, no caso, por exemplo, de um crime. E aí nós temos que entender que a referência teórica que Kardec está utilizando aqui é a teoria dos humores, a teoria dos 4 humores de Hipócrates, que viveu entre 460 e 370 a.C. Por isso ele fala em corpo bilioso, corpo colérico, concluindo que é o espírito que dá à carne, nesse caso a carne é o corpo, né, as qualidades correspondentes a seus instintos. Como um artista imprime em sua obra material o talento da sua genialidade. Então, ao ler o texto, é bom você se lembrar de que essa afirmação não pode ser levada ao pé da letra. Em seguida, Kardec vai comentar os princípios da doutrina espírita sobre as penas futuras. É curioso que esse capítulo não recebeu nenhuma numeração dos itens como os outros capítulos. Aliás, houve até quem entendesse, por causa disso, que essa 4ª edição fosse resultado de uma adulteração, tá? Por conta de essa e de outras ocorrências ao longo do livro inteiro. Não se sabe, por exemplo, por que a introdução foi suprimida. Só que hoje já existem pesquisas documentais que nos dão total segurança para afirmar que, certo ou errado, essa 4ª edição foi mesmo publicada por Allan Kardec. Se era ou não para ter excluído a introdução, que existia na 1ª edição e deixou de existir na 4ª, ainda que isso tenha sido feito por acidente ou por erro, mas a responsabilidade é do próprio Allan Kardec, porque foi ele quem protocolou todas essas alterações antes do seu desencarne em 1869. A respeito do que ele chama de penas futuras, Kardec considera que a doutrina espírita não se baseia numa teoria preconcebida. Não é um sistema substituído por outro sistema. Em tudo, ela se apoia nas observações. E são estas que lhe dão plena autoridade. Ninguém jamais imaginou que as almas, depois da morte, se encontrariam em tais ou quais condições. São elas, essas mesmas almas, partidas da Terra, que nos vem hoje iniciar nos mistérios da vida futura, descrever-nos sua situação feliz ou desgraçada, as impressões, a transformação pela morte do corpo, completando, em uma palavra, os ensinamentos do Cristo sobre este ponto. Então, Kardec diz que são as manifestações dos espíritos que nas reuniões mediúnicas que nos permitem compreender melhor a realidade da vida após a morte. Aliás, mais uma vez, cabe aqui ressaltar a importância de você, de todas as pessoas, participarem de reuniões mediúnicas. Elas são uma fonte insubstituível de aprendizado que não pode ser negligenciada. Agora nós vamos entrar, então, no Código Penal da Vida Futura, um dos textos mais conhecidos de Allan Kardec e do qual os palestrantes gostam sempre de destacar as 3 condições para a superação dos vícios, que são o arrependimento, a expiação e a reparação. Mas acontece que o Código Penal da Vida Futura não se resume só a isso. São 33 artigos com algumas derivações. E aí eu te pergunto, por que ficar apenas nessas 3 condições? Por que não adentrar pelos outros artigos e buscar entender tudo que Kardec nos apresenta a respeito desse código? Será que existe alguma coisa que não precisa ser visto no texto kardeciano? No nosso grupo, a gente decidiu analisar
todo o texto, até porque existem ali algumas teorias embutidas que precisam ser melhor compreendidas atualmente e que nem sempre os palestrantes discutem. Então nós vamos discutir o texto inteiro, tá bom? Como o texto tem muito a ver com filosofia do direito, nós pedimos ajuda a 4 colegas nossos que são juristas. E a gente pediu que eles fizessem uma leitura do texto e nos apontassem algumas observações para facilitar o nosso entendimento. Um colega do Rio de Janeiro, ele nos sugeriu atentar, por exemplo, que a ideia do Código Penal, ela está associada à nossa história religiosa. É da religião e do desejo que as religiões têm de punir os que não cumprem o que elas recomendam que surge a ideia da pena, do castigo, ou a recompensa se a pessoa faz o que a religião deseja. Então eles aconselham a gente a analisar o Código Penal, esse Código Espírita, a partir desse pressuposto. Não se trata de uma lei da natureza, como algumas pessoas pretendem. É uma construção da nossa cultura. Outro colega lembrou que essa ideia de que existe uma justiça divina também é criação nossa, criação social. A gente poderia, por exemplo, ter entendido que há uma misericórdia divina, ou então um cuidado de Deus para com os homens, para com seus filhos, mas não. A gente inventou que existe uma justiça divina. Ou seja, como disse a Zésa, é a gente atribuindo a Deus os nossos valores, os nossos princípios. A Zésa estava comentando que ela já está plenamente convencida de que nós é que criamos a imagem que a gente faz de Deus. Porque, é claro, não existe uma ideia de Deus a priori, é a gente que constrói as nossas ideias a respeito de divindade. Então, somos nós também que criamos essa ideia de justiça divina. Inclusive, há outras tradições espirituais para as quais não existe essa ideia de pena, de recompensa, de punição, não existe isso. Nessas sociedades existem outras formas de se lidar com a pessoa que age em desacordo com a expectativa social. Há referências, inclusive, de culturas africanas onde o comportamento desviante é entendido como sinal de necessidade de apoio, como necessidade de acolhimento. Aí, em vez de punir, a comunidade busca ajudar a pessoa a se reconectar com a sua natureza, com o seu mundo interior, com a sua identidade, que é originariamente boa, segundo a crença deles. Mas vamos ao texto do Código Penal da Vida Futura. Já no primeiro artigo, nós nos deparamos com a dicotomia entre perfeição e imperfeição, entre o espírito puro e o espírito impuro. Kardec usa muito esse tipo de dicotomia, como, por exemplo, entre bem e mal, a gente já falou isso no vídeo anterior. É como se fosse uma maneira didática que ele adota para facilitar a apresentação das ideias que ele quer discutir com a gente. Mas aí a gente precisa se perguntar se essa divisão em 2 categorias apenas, se ela é suficiente para a gente compreender toda a realidade. A Celita ponderou, por exemplo, que entre o perfeito e o imperfeito pode haver uma escala infinita de variações, uma vez que ninguém é totalmente bom e nem totalmente mal. Também entre o puro e o impuro, a mesma coisa. É preciso a gente compreender que essas categorias são uma simplificação da realidade da qual Kardec faz uso para fins didáticos apenas. Às vezes o texto até pode dar uma ideia de que, na sua origem, o espírito seria também imperfeito, o que significaria ser mau, vicioso, egoísta, orgulhoso, qualidades que Kardec traduz como vícios. Com a evolução, o espírito iria se libertando desses vícios ou das suas imperfeições e adquirindo virtudes até tornar-se perfeito. Por isso que Kardec entende que, enquanto imperfeito, ele sofre. Na perfeição, ele apenas é feliz, nenhum sofrimento o atinge. Isso nos coloca diante de outra dicotomia, o sofrimento e a felicidade, de novo. E aí o Johnny tomou como exemplo o estudante, que começa seus estudos lá no ensino fundamental e vai aprendendo, até alcançar o ensino superior. E aí surgiu a questão: um aluno do ensino básico deve sofrer alguma pressão ou punição por não deter os conhecimentos do ensino superior? O Johnny lembrou bem que se esse aluno usa o lápis para agredir os colegas, então ele começa a sofrer as consequências dos seus próprios atos. Mas se ele não agride ninguém, ainda que ele esteja lá no início da sua vida escolar, ele não tem por que sofrer. Se nós somos todos criados simples e ignorantes, um espírito ainda inexperiente, pouco desenvolvido intelectual e moralmente, não faz sentido ele experimentar nenhum tipo de pressão ou algum tipo de constrangimento em virtude da sua inexperiência. No caso do estudante, por exemplo, a gente até tem que se perguntar, será que ele não poderia gozar até mesmo de alguma felicidade, de alegrias da vida de estudante, mesmo enquanto ele cursa os primeiros anos da sua vida escolar?
O John, inclusive, ponderou que, na medida em que tomamos consciência da nossa condição espiritual, as diversas situações da vida passam a nos causar menos sofrimento. Interessante a ponderação do John. Mas isso também não significa que o espírito precisa sofrer por ser ainda simples e ignorante. Então, com certeza, não deve ser isso que Kardec pretende dizer quando ele escreve esse texto. Isso, inclusive, nos alerta que nós vamos ter que fazer algumas considerações na medida em que a gente vai lendo esse Código Penal da vida futura. Por exemplo, nós vamos precisar entender que nem todo mundo que se apresenta simples e ignorante no início da sua caminhada espiritual é só por isso mal ou vicioso, tá? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E nem todo mundo que apresenta um intelecto desenvolvido, tá? É só por isso generoso e desprovido de vícios. Isso justifica também o terceiro artigo, onde ele diz que não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências, como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. Como o simples fato de o espírito ter saído das mãos do Criador, vamos dizer assim, não pode fazer dele um espírito sofredor, então a gente pode deduzir que a palavra imperfeição, como está apresentada no texto, ela vai apresentar então dois sentidos, tá? Um deles é o de qualidades por desenvolver, que é a condição do espírito ainda na situação de simples e ignorante, mal saído das mãos do Criador, para usar a expressão do Livro dos Espíritos. O outro é o significado de viciação. Então, ser simples e ignorante não pode ser um problema para o espírito, isso faz parte da sua natureza, e a gente não pode entender que isso se constitui um motivo, por exemplo, para sofrimento. Já a viciação, essa sim, pode ser entendida como causadora de sofrimento. Mas isso pode acontecer mesmo para um espírito que já tenha desenvolvido muitas qualidades intelectuais e mesmo morais. Porque há alguns espíritos que se desenvolveram em alguns aspectos moralmente, mas que em outros padecem ainda de várias viciações. É o conflito da existência humana, não dá para considerar uma regra única. O texto de Kardec continua: a soma das penas é, assim, proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos, a das qualidades. A alma que tem 10 imperfeições, por exemplo, sofre mais do que a que tem 3 ou 4. E quando dessas 10 imperfeições não lhe restar mais que metade ou um quarto, menos sofrerá. E aqui um dos juristas que a gente consultou questionou esse raciocínio matemático, linear, aplicado às alegrias e às dores humanas, né? Ele até nos provocou a pensar se isso não seria apenas um recurso didático utilizado por Kardec. Uma vez que a vida humana, a vida de um ser humano é muito subjetiva, como é que a gente vai querer traduzir sofrimentos e gozos em uma relação matemática? E aí há também que a gente considerar o viés punitivista que está presente nesse Código Penal da vida futura. O sofrimento, ele, ao invés de simples contingência da vida, ele é apresentado para a gente como uma forma de punição ao espírito que apresenta imperfeições, qualquer tipo de imperfeição. Nós já vimos que essa palavra imperfeição, nesse capítulo, ela se refere aos vícios e não à ignorância em relação à vida, ou estágio inicial, a falta de desenvolvimento intelecto-moral. Mas no item 6, a gente vai ler que o espírito deve sofrer não somente pelo mal que fez, como pelo bem que deixou de fazer na vida terrestre. Então, tanto é preciso a gente ter cuidado com essa expressão deve sofrer, porque deve sofrer, né? Como também com a ideia de que ele é responsável pelo bem que deixou de fazer. Será que isso se aplica a todos os casos? Ou só naquele caso que tem inteligência e moralidade desenvolvidos o suficiente para serem capazes de fazer o bem? Porque, caso contrário, um espírito no início da sua vida, da sua história evolutiva, essa afirmação não faz sentido para essa situação. E esse viés punitivista, ele vai ficar muito evidente nos artigos 8º, 9º e 12º, onde a gente lê lá que toda falta tem uma punição e toda ação meritória uma recompensa. Parece que a intenção de Kardec era mesmo afirmar o que consta no item 7. O espírito sofre pelo mal que fez, de maneira que, sendo a sua atenção constantemente dirigida para as consequências desse mal, melhor compreende os seus inconvenientes e trata de corrigir-se. Ou seja, o mal praticado gera inconvenientes, causa aborrecimentos a quem o pratica, de tal modo que esses aborrecimentos funcionam como estímulos para que a pessoa se corrija.
para que a pessoa não continue praticando aquela mesma ação novamente. Então, a imperfeição a que Kardec se refere tem a ver com a atitude de praticar o mal conscientemente e não simplesmente a qualquer equívoco que a gente possa cometer na vida. No caso do estudante, a gente até pode comparar, é uma metáfora, né? Pode até comparar com o ato de causar danos físicos ou morais aos seus colegas. Então, como você deve ter percebido, as questões que esse tópico levanta são muitas e não vai dar para a gente tentar solucionar todas elas em um só vídeo. Então, por isso nós vamos retomar essa discussão na próxima semana, dando continuidade, então, ao estudo do Código Penal da vida futura, especialmente a alguns tópicos, como, por exemplo, a questão dessa visão contábil contida na ideia de dívida e resgate, que é algo que a gente precisa entender melhor isso aí, até que ponto isso se aplica. Ao uso prático dos conceitos de prova e expiação, que às vezes um dos dois pode ser esquecido. A tríade penal representada pelo arrependimento, expiação e reparação, que também dá uma análise muito interessante. E nós vamos encerrar por aqui, deixando para você um abraço virtual e esperando encontrar você no nosso próximo capítulo, no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, muita paz, Deus nos abençoe sempre.